Olá, tudo bem? Sou Marcos Girão, servidor público federal do Banco Central do Brasil e professor da disciplina de Legislação de Trânsito para concursos públicos. Além disso, criador do maior curso de legislação de trânsito do país, o CTB para concursos com Girão. Nesse vídeo, eu quero conversar com você sobre essa sigla CTB. O que é que essa sigla o que é que essa sigla significa? E o que é o CTB no trânsito, hein, professor? Olha só, o trânsito do nosso país, como você conhece, né? Tudo que você precisa fazer para tirar uma habilitação para dirigir veículos, tudo que você precisa fazer para registrar um veículo, os impostos que você paga, as vias por onde você trafega, a sinalização, tudo isso que você conhece como trânsito aí nas vias, rodovias, estradas do nosso país aí afora, tudo isso que você conhece como trânsito, é de se imaginar que precisaria de alguma coisa que o ordenasse, não é? Imagina se tudo isso que você conhece fosse a critério da cabeça de cada um. O nosso trânsito no nosso país seria uma verdadeira anarquia, uma esculhambação, seria muito mais inseguro do que é mesmo sendo organizado. Sim, o trânsito brasileiro, como o trânsito na grande maioria dos países do mundo, ele precisa de uma organização, de um direcionamento, de diretrizes, de regras que possam fazê-lo funcionar da melhor forma possível, ainda que não a ideal. E no Brasil não é diferente. Sim, o trânsito que você conhece, toda a dinâmica de trânsito, tudo relacionado a veículos, né, transitando em vias, a condutores, as penalidades, as multas, as infrações de trânsito, enfim, tudo que você conhece sobre o trânsito do nosso país, ele é sim regido por um conjunto de regras que estão expressas em uma lei federal, a Lei 9.503 de 1997. Esta lei, que foi à época sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, ela instituiu um código. O que é um código? É um conjunto de regras. Ela instituiu um conjunto de regras para o trânsito brasileiro, o Código de Trânsito Brasileiro. E se você olhar o início de cada uma dessas três palavras, Código de Trânsito Brasileiro, se eu pegar as letras iniciais de cada uma delas, nós temos o quê? CTB. Então, o CTB é uma sigla que representa o Código de Trânsito Brasileiro, que é um conjunto de regras gerais que regulam toda a dinâmica, ou quase toda a dinâmica do trânsito no nosso país. O CTB, portanto, é o Código de Trânsito Brasileiro que foi instituído por uma lei. A Lei 9.503 de 1997, à época, um dos códigos de trânsito mais modernos do mundo. Acredita nisso? Vixe, professor, é mesmo? É verdade? É verdade. Mas, professor, essa lei você me falou que é de 1997, beleza. E até antes dela existir, como é que era o trânsito no nosso país? Era esculhambado? Era anarquia mesmo, professor? Ou seja, o trânsito como nós conhecemos só começou a acontecer mesmo, organizado, bonitinho, sinalizado, a partir de 1997? Mas e meus pais e meus avós? Eu sei que eles tinham carro, eu sei que eles trafegavam pelas vias do nosso país. Não existia regramento para esse código? Existia sim. Se você bem pensar, foi um pouquinho na história do nosso país, na questão lá da Revolução Industrial e o pós-Revolução Industrial, ali para os idos dos anos 50 para os anos 60, foi que começou mesmo aqui no nosso país a aparecer os veículos, tanto os fabricados como os importados. Né, aqueles veículos lá, bem primitivos, lá como assim, que já, até combustão, obviamente, né, começaram a trafegar pelas vias do nosso país a partir dos idos dos anos 60. E as vias também começaram a infraestrutura começou a ser construída para que esse trânsito pudesse haver. E é óbvio, claro, que isso foi crescendo muito rapidamente, era preciso ali naquela época também ter um regramento, ter um mínimo de regras possível para que esse trânsito, à época, pudesse existir da melhor forma possível, não é? E sim, e não foi o CTB, que você conhece hoje, não foi a primeira norma que regulamentou, que deu as diretrizes, organizou o trânsito à época.
Nós tínhamos a primeira regra, sim, um primeiro conjunto de regras, sim. Ali, em 1968, nós tivemos o nosso primeiro código, o Código Nacional de Trânsito. Olha só, o Código Nacional de Trânsito, instituído pelo decreto número 62.127 de 1968, que regulamentava, né, o trânsito, que aquela época, aquele trânsito bem, né, primitivo, aquele primitivo assim, né, aquele bem peculiar dos anos, dos anos 60, não é? E veja, esse Código Nacional de Trânsito, pasme, ele ficou valendo até 1997, quase 30 anos, o mesmo código instituído lá em 1968. E aí você deve imaginar o seguinte, de 68 a 1997, muita coisa deve ter mudado aí, tanto na dinâmica, na tecnologia dos veículos, como também na infraestrutura que precisava ser feita. E para isso tudo eu precisava organizar essa vida. E foi percebendo, né, com o passar dos anos, que o Código Nacional de Trânsito já estava ficando o quê? Desatualizado. Ele já não cobria as necessidades tecnológicas, as necessidades, as modernidades que exigia, não só por conta dos veículos e da infraestrutura, mas também como habilitar condutores, né? As regras precisariam ser ampliadas, precisariam ser modernizadas, afinal o país vivia um boom aí na sua modernização também, ainda que atrasado frente a outros países, mas vivia um boom. E uma norma de 1968, já nos anos 90, com os veículos que existiam nos anos 90, já não estava mais acompanhando aquilo que se precisava. E o trânsito precisava de uma organização nova, precisava de um regramento que trouxesse uma nova dinâmica de organização à época. Por quê? Porque estava tudo muito diferente. E aí é que foi instituída, né, a nossa lei aí, foi aí que a necessidade de o Congresso Nacional votar, discutir e votar um novo regramento que estivesse alinhado à modernização, à modernidade à época, não é? O Código de Trânsito Brasileiro, foi aí que surgiu a Lei 9.503 de 1997, nosso famoso Código de Trânsito Brasileiro, carinhosamente chamado de CTB. Então, o que é que o CTB tem a ver com o trânsito? O CTB tem a ver com o trânsito exatamente isso. É ele que rege todo o trânsito do nosso país. Em seu artigo 1º, o Código de Trânsito Brasileiro, né, ele vai dizer que o trânsito nas vias terrestres abertas à circulação em todo o território nacional rege-se por este código. E aí, a partir do artigo 1º, são 341 artigos, você vê todo o regramento geral a respeito de tudo isso que você acompanha, vivencia, vive no Código de Trânsito Brasileiro. Então, toda vida que você ouvir falar da sigla CTB, já faça a conexão. Opa, o CTB é o Código de Trânsito Brasileiro, é a Lei 9.593, né, que é uma norma que vai reger, regulamentar todo o trânsito do nosso país. Aí você deve estar com outra perguntinha, professor, 97, 2007, 2017, olha, já vamos aí para 25 anos daqui a pouco, hein, professor, do Código de Trânsito Brasileiro. Acho que está na hora de atualizar de novo, né? Olha, sim e não. O próprio Código de Trânsito Brasileiro, né, no regramento da Lei 9.503, ele vai trazer vários dispositivos que vai dar o poder a um órgão específico, o Conselho Nacional de Trânsito, de regulamentar por meio de normas infralegais, as modernizações, tudo aquilo que precisará ser atualizado com o decorrer do passar dos anos. E isso vem sendo feito pelo Conselho Nacional de Trânsito. E mais, o próprio CTB, a Lei 9.503, é uma lei ordinária que pode ser atualizada constantemente por outras leis ordinárias dentro do rigor e do processo legislativo brasileiro. E isso vem sendo feito desde 1997, a tempo em que eu gravo este vídeo, janeiro de 2022. A última atualização ocorrida foi pela Lei 14.229 de 2021. Uma pancada de leis já atualizaram o próprio Código de Trânsito Brasileiro.
E ele vem sendo, de forma infralegal, atualizado pelas famosas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que vai aí, mês a mês, trazendo regramentos que vão regulamentar as regras gerais trazidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, essa dinâmica tem sido responsável por manter o nosso Código de Trânsito Brasileiro bastante, digamos assim, atualizado, acompanhando as novidades tecnológicas. Óbvio que em alguns anos mais para frente pode ser que haja necessidade de um novo código totalmente diferente. Vai carro voador, eu sei lá, carro elétrico, tá vendo cada coisa doida, não é? E se houver outra lei, vai substituir o Código de Trânsito Brasileiro. Mas isso ainda não aconteceu há tempos de que eu gravo hoje este vídeo, janeiro de 2022, tá? Então é isso, Código de Trânsito Brasileiro, CTB, é o dono das regras do trânsito no nosso país, beleza? Se você gostou, dá um like aí, comenta, é muito importante. Cada vez que você dá um like, cada vez que você comenta, mais o YouTube vai entender aí que esses vídeos são importantes, relevantes, e mais vídeos você vai ver começar aí a pipocar no nosso canal do YouTube, tá certo? Deixe seu comentário, e se você quiser conhecer o nosso projeto, o nosso maior curso de legislação de trânsito do país, aqui na descrição do vídeo você tem todas as informações, e aí você vai saber a forma de você conhecer e se aprofundar no Código de Trânsito Brasileiro, principalmente você que estuda para concursos públicos, tá bom? Te convido então a conhecer o nosso curso CTB para concursos com Girão, e se esse conteúdo for legal, ajuda a gente a divulgar, curte, comenta, compartilha. Grande abraço e até a próxima. Valeu!